Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. Agora eu te conto quais são os destaques do programa de hoje. Catanduva fica entre as cidades que mais perderam empregos em 2025. Brasil tem mais de 2.000 profissões com afastamentos por transtornos mentais. Pauta sobre jornada 6x1 deve ficar para o pós-carnaval. E aqui ao meu lado, quem me ajuda na condução do programa é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham. Vamos iniciar mais uma semana. Que Deus nos abençoe. Que grandes vitórias teremos em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje falando sobre aquele encontro com o setor de frio que a gente falou na semana passada. O presidente do Sindicato da Alimentação, Marcelo Araújo, esteve em São Paulo, participou da recepção a uma comitiva da UFCW, que é a União dos Trabalhadores da Alimentação e do Comércio, que é uma das maiores organizações sindicais da América do Norte. O objetivo foi promover diálogo e alinhamento sobre o cenário sindical nos frigoríficos. Marcelo, agora conta pra gente como é que foi esse encontro, o que vocês discutiram e o que esse intercâmbio pode ajudar nas negociações deste ano. Lívia, foi um encontro muito aproveitoso, porque nós conseguimos dialogar com os americanos, entendemos um pouquinho da realidade de lá, que a gente acho que os brasileiros, a maioria, pensa que morar nos Estados Unidos é mil maravilhas, é tudo certo, todo mundo quer, o sonho de muita gente, não é o meu, nesse caso, de morar nos Estados Unidos. Mas a realidade lá é outra, tá? Então foi uma conversa muito calorosa, porque a gente começou a entender, fazer várias perguntas. Ele começou a dizer como é a forma de trabalho lá. Falamos da JBS, Marfrig, porque tem em conjunto aqui no Brasil. Então a realidade é outra. Que pena a gente não conseguimos a agenda no decorrer da semana, porque eles foram fazer visita no escritório em São Paulo da JBS, depois foram conhecer a fábrica, depois foram para Brasília, que foi recebido pelo ministro Marinho, do Ministério do Trabalho, foi recebido também pelo Geraldo Alckmin, que é o ministro do Desenvolvimento Industrial, da Indústria, Comércio e Serviço e vice-presidente da República. Também foi recebido também por Lula. Lula também deu um abraço lá na comitiva, na delegação do americano. Então, nós percebemos, Lívia, que é um desafio muito grande, não somente para nós brasileiros, mas também para os americanos trabalhadores. A situação lá não é fácil, tá? Na vida deles lá como defensor dos trabalhadores, tem ainda muitas situações que precisam ser resolvidas. E quando a gente falamos da mudança que nós queremos fazer aqui no Brasil, de redução de jornada, falar nessa situação, a gente falou, nossa, aqui vocês têm bastante coisa. Lá nós não temos 13º, até atestado médico eles não pagam, você entendeu? Então é uma coisa muito é complicada, a não ser se não tiver no acordo coletivo, porque na lei, na Constituição Federal não é lei federal, então tudo é negociado. Então nós trocamos esse feedback aí com eles, conversando esse diálogo, e é da importância de unificar aqui, porque trabalhadores em todo mundo trabalhadores, não deixa de ser trabalhadores, principalmente onde trabalham nas mesmas empresas que tem aqui no Brasil, tá? Então, nós entendemos a situação, e ele pontuou, Lívia, alguns pontos aqui que eu preciso até ressaltar aqui. Os trabalhadores lá sabiam que eles usam a pulseira de monitoramento para ver os movimentos dos trabalhadores, o tempo que o trabalhador gasta, o tempo que o trabalhador faz as coisas. Então, esse movimento, ele deixou bem claro que pode ser esse mapeamento para o futuro, criar robôs para fazer, porque se você hoje tem um mapeamento, tudo que você faz, cada segundo que você ergue a mão que você faz, isso pode ser colocado para um robô fazer a mesma coisa. Então, é uma preocupação muito grande. Sobre a jornada de trabalho também, ele falou que no Brasil a gente está querendo o fim do 6x1.
tá? E a redução de jornada de 40 horas. Lá nos Estados Unidos não tem o limite, os trabalhadores chegam até a trabalhar 48 horas semanais. Tem situações que o trabalhador trabalha 21 dias para ter um dia de folga. Então eles pediram até ajuda para nós, tá? Que os Estados Unidos assinou a convenção a convenção 182 da OIT, que pediu até ajuda do Brasil, do governo brasileiro, dos sindicatos, para pressionar, denunciar que ele cumpra ali o que está escrito ali na OIT, o que foi, que é a proibição aqui de trabalho análogo, porque no passado, em 2023, recentemente, houve também criança de 13 anos, trabalhava nos setores, mas não como JBS ou Mafig, mas sim uma empresa terceirizada, estava contratando essa situação. Então, contou um pouquinho dessa situação e a gente viu que nós estamos avançados, mas a gente precisava em conjunto trabalhar para poder melhorar a situação dos trabalhadores. Marcelo, e aí fica, né, esse recado para quem é aqui do Brasil, que às vezes, né, reclama quando o sindicato vai na porta da empresa, enfim, mas tá para negociar benefícios, né? Exatamente. Coisas que lá eles nem sabem o que é. Exatamente, porque muitas coisas acontecem e não é divulgado. As pessoas, até mesmo no Brasil, quanto nos Estados Unidos ou no mundo em si, as pessoas não divulgam o trabalho do sindicato que tem feito. Porque os trabalhadores têm alguns benefícios que não tem na lei. É acordo feito, é o sindicato que briga, que luta pelas defesas. Então lá, eles falam, infelizmente, que a gente está aqui ainda evoluído. E lá, para ser os Estados Unidos, como todo mundo olha com bons olhos, não é tudo isso que é a realidade. E aí, continuando nesse assunto de que vai para fora, como as empresas, né, trabalham, saíram números das exportações. E em 2025, Catanduva registrou 398 milhões de dólares em exportações, frente a 28,5 milhões de dólares em importações, resultando em uma balança comercial positiva com um superávit superior a 370 milhões de dólares. O desempenho expressivo, ele evidencia a competitividade das empresas instaladas no município e a sua capacidade de atuação em mercados internacionais. Enquanto Catanduva alcançou aí quase 400 milhões de dólares em exportações, o segundo colocado foi Estrela do Oeste, com cerca de 216 milhões de dólares, seguido por José Bonifácio, que exportou 199 milhões de dólares. Outro ponto de destaque é a diversificação dos destinos das exportações. As empresas de Catanduva, elas não dependem de um único mercado, o que reduz aí riscos, amplia oportunidades e fortalece a sustentabilidade econômica. Entre os principais destinos estão China, Itália, Emirados Árabes Unidos, Japão, Indonésia, Argentina, Holanda, Índia, Nigéria, Estados Unidos, Coreia do Sul, Argélia e Egito, demonstrando aí a presença em diferentes continentes e mercados estratégicos. A pauta exportadora do município é liderada por produtos de alto valor agregado, como açúcares, óleos e gorduras vegetais, extratos e essências, óleos essenciais e produtos cítricos. O que mostra, Marcelo, né, esses números, esses dados, que os produtos exportados aqui de Catanduva para o mundo mostram o tamanho da importância da indústria para Catanduva, né? E a gente tem indústria da alimentação. Exatamente, Lívia, isso, mas eu acredito que a maioria da população não conhece o valor que tem Catanduva, a sua balança comercial, as exportações que é feito. Então, talvez o secretário de desenvolvimento aqui de Catanduva poderia trazer isso para a gente sempre abriu esse espaço aqui, vem contar como é que está sendo a balança comercial, quais são as empresas, os produtos que estão sendo exportados, o crescimento, porque a população precisa saber, até mesmo para valorizar as nossas empresas aqui da nossa região, da nossa cidade. Nós precisamos fazer isso. Sempre eu tenho dito que as pessoas não valorizam até próprio os produtos da nossa cidade. Se você vai no mercado, tem pessoas que preferem comprar produtos que às vezes não é nem do estado de São Paulo,
está valorizando o que? Outros estados, outros produtos, não mesmo, até mesmo aquela empresa onde você trabalha. Então a gente precisa trazer essa consciência dos trabalhadores e a população em geral. E aí, em seguida, vem uma outra matéria aqui para a gente discutir, mas eu só queria fazer um adendo entre esses dois assuntos, porque né, o pessoal não sabe, às vezes não dá valor. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela mora em Rio Preto e ela estava falando que a filha dela está precisando arrumar um emprego, né? Hoje ela faz um estágio. E eu falei, nossa, mas Rio Preto, ela falou para você ver. Todo mundo acha que Rio Preto, por ser uma cidade grande, né, assim, maior que Catanduva, é tudo muito mais fácil. E não é. E aí a gente vê isso pelos dados, né? De exportação, dado de emprego. Exatamente, esse é um ponto muito que a gente tem que estar analisando e fazer levantamentos, pesquisa, para melhorar a situação da nossa cidade. Por isso que é importante, Lívia, pegar essas comparações aí e buscar informações e trazer para a nossa cidade melhorias. É isso aí. Mas agora, em contrapartida, um levantamento feito com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrou que Catanduva ficou entre as 3 cidades da região que mais perderam empregos em 2025. Com 140 vagas fechadas, o município só não teve saldo pior do que Marapuama, com 282 postos a menos, e Santa Adélia, que perdeu 311. Por outro lado, o melhor desempenho regional foi de Itajobi, que abriu 218 empregos com carteira assinada no ano, seguida por Novo Horizonte, com 196, Pindorama, com 173. Na sequência, aparecem Cajobi, Tabapuã, Irapuã e Ariranha. A lista ainda tem, abaixo do patamar de 100 vagas no ano, as cidades de Ibirá, Urupês, Catiguá, Novais, Paraíso e Sales. Daí para frente, restam as cidades que tiveram o saldo negativo de janeiro a dezembro: Olímpia, Embaúba, Elisiário, Palmares, Catanduva, Marapuama e, por fim, Santa Adélia. Marcelo, o que você atribuiria a esses números negativos e o que você acha que o município precisa fazer para consertar esse cenário, para mudar esse cenário esse ano? Lívia, a gente precisamos entender um pouquinho da situação. As exportações concentradas aí é pouco intensivo da mão de obra, porque geralmente as grandes empresas que fazem exportação, as fábricas, elas são o quê? Elas são bastante, automatizadas. Então, o número de trabalhador é menor e cada vez está isso evoluindo, tá? Quando a gente falamos da alta aqui da exportação, nós estamos falando de usinas de açúcar, empresas de óleo, de gordura e até mesmo as empresas aí de exportação de suco, tá? Então precisa ser, tem vários fatores, tem o período de safra, o período onde tem a safra está moendo, está produzindo, isso requer uma quantidade maior de pessoas. Quando ela sai para entre safra, diminui o número de trabalhadores também. Por isso que vem esse balanço aí. E outra coisa que acontece também é o efeito regional. Tem muitas pessoas migrando de cidade para cidade, que no caso aqui, vamos pegar, como abriu mais vaga aqui, Itajobi, Novo Horizonte e Pindorama. Eles estão sendo atraídos por causa de quê? O aluguel mais barato, a água mais barato. Então tem vários fatores que acabam levando essas pessoas mudando de região. E também gerando o quê? Um conforto melhor, porque acham um emprego melhor com cidades pequenas, então isso desenvolve um pouquinho mais. Esse número aqui nós podemos atribuir também, somado aqui por falta de investimento na nossa cidade. Então, nós já falamos aqui em programas anteriores, quanto tempo nos parques industriais aqui enxergamos ou vimos chegar alguma empresa nova. Não tem empresa nova. Então, se não tem empresa nova, não tem criação de novos empregos. Então, isso é uma coisa negativa que nós precisamos aí buscar trazer incentivo aí para grandes empresas para Catanduva e também região. E quando você fala o que fazer para o cenário de 2026, precisamos atacar a rotatividade, qualificar a mão de obra dos trabalhadores. Hoje as indústrias, Lívia, incrível que pareça, a semana passada eu estava conversando com um empresário, dono de uma usina, ele deixou bem claro que por mês tem mais de 40 vagas abertas para a empresa e não acha trabalhadores aí qualificados para preencher. Estou falando de uma empresa.
Imagine de todo o nosso cenário. Então, preciso o quê? Desenvolver essa cultura aí de as pessoas precisam aprender, precisam se qualificar. Outro fato também importante que vai estar mudando esse cenário, as pessoas aposentadas estão voltando ao trabalho, porque a juventude não quer realmente aí trabalhar numa jornada aí excessiva, no caso 6x1. Então, por isso que isso está afetando toda a situação. Então, nós precisamos aqui olhar bem para esse público e dizer que o cenário de 2026 precisa mudar e é qualificando os trabalhadores e as pessoas também que estão vindo para o mercado de trabalho agora precisam ser qualificadas. Tá certo, então. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E agora a gente vai discutir um assunto bastante sério, que a gente começou a falar no programa passado, que é sobre a norma regulamentadora 01, que vai aí ser atualizada, vai tratar agora também de saúde mental. E aí a gente prometeu voltar nesse assunto, porque primeiramente eu queria que o Marcelo nos dissesse como é que o sindicato pode ajudar ou como ele vai trabalhar com as empresas para que elas olhem os seus funcionários como um todo, né? Porque o funcionário é a mão de obra, mas ele também tem sentimento, ele também fica doente. Então, como ajudar as empresas, como trabalhar com as empresas para que elas comecem a enxergar o funcionário aí na sua totalidade? Lívia, o sindicato pode atuar em 3 frentes, tá? Primeiro, prevenção, gestão de risco e proteção do trabalhador. Como isso funciona na prática? Como fazer isso as empresas cumprir essa situação? Como já foi colocado o tema de gerenciamento e risco operacionais que está dentro da NR1, nós precisamos que as empresas cobrar que as empresas façam um mapeamento, mapear, avaliar e com o controle de riscos que tem dentro da empresa. Mas quais são os riscos? Risco físico não é somente isso, mas sim o quê? As metas abusivas, assédio moral, sobrecarga, falta de pausa, jornada e escala excessiva, que está deixando os trabalhadores doentes, tá? Clima de medo, isso tudo traz uma situação, uma doença também mental. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos. E para isso, o que tem que ser criado, Lívia, é um comitê partidário. Por quê? Porque não fica centralizado somente para a empresa e começa as coisas a não funcionar, como a CIPA. A CIPA às vezes não funciona porque as pessoas só querem cumprir a lei. E nós não queremos fazer isso. A NR1 não veio para cumprir a lei, mas sim precisa aí desenvolver um belo trabalho. E por que eu estou falando de criar um comitê? Seja empresa, mais CIPA, porque quando a gente fala de assédio, a CIPA tem um papel importante sobre isso, e o representante do sindicato. Para quê? Para analisar os indicadores, ver as faltas que está acontecendo, os afastamentos, a rotatividade, os acidentes e as queixas. Isso é o primeiro ponto que tem que ser analisado. Não somente pela empresa, mas pelo um comitê precisa fazer isso. Além disso, identificar os setores críticos, definir planos de ações e os responsáveis com prazo. Negociar regras em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho com prazo. Política de antiassédio, canal seguro de denúncia, limites de metas e cobranças. Pausa, rodízio também, que às vezes a pessoa está fazendo muito movimento repetitivo, isso também acaba cansando, tá?
Treinamento é uma coisa fundamental, treinamento com as lideranças, porque um dos motivos maiores que tem é do adoecimento dos trabalhadores é o quê? É a liderança, a forma de lidar com os trabalhadores. Acha que os trabalhadores são uma máquina. Cobra, cobra, cobra e não ouve como um ser humano que tem sentimento, tem dúvida e isso está trazendo também adoecimento aos trabalhadores com essa situação. Então nós precisamos fazer isso, acompanhar, fazer toda essa situação, ver o diagnóstico que é, ver um plano de ação e acompanhar. E para isso a empresa não pode fazer isso sozinho, porque senão isso não vai funcionar. Tem que ter uma fiscalização partidária sobre isso. E orientar também, prover o que? Palestra, Lívia, e rodas de conversa sobre isso. Nós temos hoje o famoso DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Para ter que dizer sobre a prevenção, conversar com os trabalhadores, ter diálogo, é isso que nós precisamos ter. Inclusive, nessa questão do diálogo, né, Marcelo, acho que é importante salientar como é que o sindicato pode ajudar os trabalhadores a identificar como que está a sua saúde mental. Isso porque as negociações estão chegando, acontecem as assembleias, né, na porta das empresas. Então, acho que é um momento aí crucial para o sindicato também alertar os trabalhadores, porque o papel do sindicato também é esse. Exatamente, as assembleias, como você falou, já vamos estar se preparando para isso. E a ideia nossa é ensinar os trabalhadores a perceber sinais de alerta, que o nosso corpo sempre dá sinais de alerta aí, para entender qual a pressão do trabalho, o que virou, que era costumeiro trabalhar, um trabalho normal, começou a virar adoecimento. Então nós precisamos aqui pontuar, e aqui eu quero falar os primeiros pontos aqui, Lívia, que o trabalhador precisa ter essa noção. Sinais comuns, principalmente quando persiste por semana. Vamos lá, sono ruim, que é insônia, acordar cansado, fadiga constante, ansiedade, sensação de estar no seu limite, dificuldade de concentração, esquecimento, queda de desempenho, desânimo, perda de prazer, isolamento. Tem gente que quer ficar sozinho, não quer ter contato nem mais com a família, tá? Esses são sintomas gravíssimos. Sintomas físicos, como ser sem dor clara, mas dorzinha de cabeça, dor muscular, gastrite, o medo de ir embora, medo de ser mandado embora, falar, nossa, será que eu vou ser mandado embora? Choro fácil, sensação de ameaça ou humilhação no ambiente de trabalho. Isso tudo é alguns sinais de alerta que nosso corpo dá. Então, quando esse corpo nosso está fazendo isso, precisa de buscar ajuda urgente, senão você vai entrar nos dados aí de afastamento por problemas mentais. E o sindicato precisa orientar, registrar esses controles. Tem que fazer o quê? Para melhorar, o primeiro ponto é o quê? A mudança de escala. As horas, tem muita gente fazendo horas extras porque não acha mão de obra qualificada. Pressão por metas, então humilhação, assédios. Então precisa ter toda a situação para a gente poder aí resolver esse problema. E aí você tocou num ponto importante sobre a questão dos afastamentos. E tem dados aqui que são alarmantes. Mais de 2.000 profissões estão entre aquelas em que trabalhadores precisaram se afastar do trabalho por transtornos mentais aqui no Brasil. No topo da lista aparecem ocupações como vendedor do comércio varejista, faxineiro, auxiliar de escritório, que são aí trabalhadores que atendem o público, mantêm serviços essenciais e sustentam boa parte da rotina urbana. Em 2025, mais de 500.000 pessoas precisaram se afastar do trabalho por motivos de saúde mental, segundo dados do Ministério da Previdência Social. É a segunda vez consecutiva que o país bate esse recorde, após já ter alcançado a maior marca da década em 2024. Para entender como esse cenário se distribui no mercado de trabalho, o portal G1 analisou uma lista com mais de 2.000 profissões e o levantamento foi elaborado pela Organização Internacional do Trabalho em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com base em dados do INSS. Ele considera o detalhamento mais recente disponível, que considera aí o período de 2012 a 2024. Então, as profissões com mais afastamentos, vendedor varejista, faxineiro, professor, enfermeiro, auxiliar de escritório, assistente administrativo,
e alimentador de linha de produção. Segundo especialistas, as profissões mais afetadas têm em comum contratos frágeis, pressão por metas, jornadas longas e maior exposição a riscos, como violência urbana, no caso de motoristas e vigilantes. Ou seja, Marcelo, são números aí extremamente preocupantes e que mostram que olhar para a saúde mental é assim para ontem. Você concorda? Concordo plenamente, sim, Lívia, dessa afirmação. Esse número reforça a urgência real de ter um apoio da sociedade sobre esse assunto, porque esse assunto que precisa ganhar força, porque os nossos trabalhadores estão sendo adoecidos aí, passando por um momento aí lamentável dessas doenças aí que está atrapalhando não só a família, mas sim também as empresas. E faz sentido porque essas ocupações aí que aparecem no topo, Lívia, ela precisa ter uma atenção maior. E ela é concentrada principalmente ao quê? Pressão por metas, altas cobranças, assédio, jornadas e escalas pesadas, baixa estima, que a pessoa não está nem trabalhar. A pessoa quer, você tem que trabalhar mesmo? Acorda com aquela sensação, eu tenho que trabalhar mesmo? Então isso precisa mudar, tá? Então nós precisamos olhar a saúde mental para ontem. Por isso que já virou impacto concreto dentro das empresas. Nós vemos aí os afastamentos, não estamos falando de casos, brincadeira, não faz de conta. É coisas reais que está acontecendo. E a NR1 vem para isso. Não adianta aqui fazer uma palestra resolve. Não é palestra que vai resolver. Nós precisamos aprofundar sobre esse assunto, mapear realmente o que está afetando a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso tem consequência. A empresa perde com isso. Está perdendo profissionais. E profissionais está difícil de encontrar. Então a empresa precisa tomar conta e ciência disso. Dizer, não, eu preciso me engajar. Eu não vou deixar somente para o RH. Eu preciso usar uma política dentro da empresa para acabar com essa situação. Não é amenizar, é acabar. Porque amenizar é uma palavra muito, assim, faz de conta. Nós temos que zerar essa situação. Atacar a raiz do problema mesmo, né? Exatamente. E é por isso que a gente discute tanto a questão da redução da jornada de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a redução da escala de trabalho do modelo 6x1 para 5x2, ela já se mostra uma realidade em São Carlos e Araraquara. Empresas têm adotado o novo modelo e notado benefícios, como o aumento no faturamento. Os funcionários, eles também se beneficiam com mais tempo aí livre e de descanso. O projeto que prevê a redução na carga de trabalho para 36 horas semanais foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas para que entre em vigor em todo o país, ela precisa ser votada no Senado, na Câmara dos Deputados e, por fim, enviado para a sanção do Presidente da República. Mas isso só deve começar a ser discutido novamente após o Carnaval? Exatamente, Lívia. Segundo as informações que nós temos, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, já anunciou dizendo que esse tema vai vir após o Carnaval. Como o Carnaval já está aí, sexta-feira já começa aí o Carnaval, voltando do Carnaval, esperamos que isso se avance, porque existem vários projetos. Inclusive tem projeto que já foi aprovado no Senado, que é a PEC 148 de 2015, feito pelo senador Paulo Paim. Para você ver, essa discussão está desde 2015, não é coisa nova não. Então já está lá, já foi aprovada pela CCJ, da Constituição e Justiça do Senado, então já está pronta para votar no plenário. E isso que é mais importante, além da redução, o fim do 6x1, está reduzindo também a jornada de trabalho para 36 horas. Marcelo, e é engraçado, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Empresas que adotaram jornadas menores, né, com mais descanso, elas estão tendo bons resultados, né? E agora a gente trouxe o caso aí de São Carlos, de Araraquara. E eu queria saber se nas negociações vocês já pretendem tratar desse assunto, para que as empresas já comecem a pensar nessa redução antes mesmo da lei ser aprovada, para que elas vão se adequando e colocando isso em prática desde já, de uma forma escalonada, de uma forma, né, devagar, mas que já comecem esse trabalho.
Sim, Lívia, nós já temos essa situação. Nossa pauta, desde o ano passado, já tem essa situação do fim da escala 6x1. E aqui a gente antecipamos, as empresas, ela não precisa chegar a uma lei para determinar. Precisa já se enquadrar, conversar, dialogar, fazer alguns testes, qual a melhor situações que pode ser feita. Tá? Então, porque quando vira a lei se cumpre. Então, aí não adianta querer sentar com o sindicato para negociar. Então é importante sim, nós vamos estar com essa pauta aí, queremos a redução. Tem algumas empresas aí que já diminuiu aí, não acabou ainda do 6x1, mas como as pessoas trabalhavam, vamos falar, no sábado, começou a reduzir a jornada. Trabalhar das 7 até as 11 horas. Para quê? Para pelo menos você não perde o dia inteiro. Então você tem meio período aí para você aí arrumar a situação sua. Então já tem negociação avançada sobre isso. E esse exemplo que está trazendo aqui de Araraquara, de São Carlos, que já fizeram essa situação, nós temos aqui testemunha dizendo, tanto do lado da empresa quanto também do trabalhador, que evoluiu, que está sendo bom, está ganhando os dois lados. Não é só um lado que ganha, não. Você tem o quê? Diminui o afastamento, tá? Que isso é o principal que vai acontecer. Tem um descanso real, o trabalhador trabalha mais disponível. Isso que é importante, Lívia. Exatamente. A gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco. Mas agora a gente precisa fazer um breve intervalo e a gente já volta. Fica aí. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e a gente vai continuar no assunto sobre saúde mental, sobre redução de jornada de trabalho. Como a gente estava falando no bloco anterior, empresas em São Carlos, Araraquara, que já mudaram aí a escala de trabalho e estão tendo benefícios. Olha só esses depoimentos. A cozinheira Alice Tito passa boa parte do tempo na cafeteria onde trabalha em São Carlos. A sua principal função é na cozinha, na preparação de pratos, adiantando os processos, mas ela também ajuda no atendimento quando necessário. Sua carga horária antes era de 30 horas semanais com uma folga por semana. Com a adoção da nova jornada, a Alice agora tem as segundas e terças-feiras de folga. Com o tempo adicional que ela ganhou, ela pretende dar andamento aí a planos que estavam parados e quer tirar sua CNH e fazer um curso de gastronomia. A iniciativa de mudar a escala de trabalho partiu da proprietária dessa cafeteria, a Marina Raimundo Pires. Ela decidiu mudar o horário de atendimento ao público. Então, durante a semana, a cafeteria funciona somente à tarde e aos domingos com horário reduzido. Ao contrário do que parece, os dias trabalhados no café aumentaram, já que os funcionários passaram a revezar, enquanto um folga, outro trabalha. A dona do estabelecimento comenta que isso permitiu aumentar o faturamento e ainda otimizar os horários de pico. Ou seja, Marcelo, reduzir a jornada dá certo, ajuda as pessoas a tirarem os projetos do papel e ainda reflete na qualidade de vida, reduzindo lá o que a gente estava falando, o número de afastamentos. Exatamente, Lívia, é perfeito esse exemplo da Alice aqui da cafeteria. É muito forte o que ela vem trazer para a gente, que você empresário, você trabalhador que está nos assistindo, precisa fazer uma reflexão para isso. Nós estamos falando dos dois lados que está falando que foi muito bom. Então, para isso,
mostra que é necessário reduzir, organizar a jornada, pode dar resultado para os dois lados. Não um lado só não, para os dois lados. O trabalhador dessa empresa, a trabalhadora dessa empresa, ela mostra uma reflexão que a gente tem que fazer, nós trabalhadores tem que fazer essa reflexão. Que a história relata nessa matéria que era o 5x2 a sua jornada em São Carlos, com a cozinheira Alice, né? Então a Marina, ela teve o quê? Ela explicou a forma que dá certo para fazer. É uma forma boa e responsável, sem prometer milagre, mas sim concreto, algo concreto que aconteceu. Esse caso nos mostra que dá certo sim a redução da jornada, dá para fazer o fim do 6x1, com certeza. E isso precisa que as empresas se reorganizem, o horário, escala, equipe, isso com inteligência. O trabalhador ganha descanso de verdade e vira o que? Qualidade de vida, o que nós precisamos. No caso da Alice, o tempo livre deu oportunidade para ela retornar aos seus planos. É o quê? Estudar, tirar sua habilitação, investir no futuro. E o lado da empresa ajudar o quê? A melhoria. Melhorou o quê? Faturamento, o horário de pico. Nós sabemos, no caso de cafeteria, padaria, tem uns horários no momento que é mais movimento, que é no período da manhã, no final da tarde, onde os trabalhadores, as pessoas vão comprar pães e outras coisas, entendeu? Então, isso aqui nos mostra que há sim condições sem perder o patrão, sem perder o trabalhador, porque a gente vê nos cenários aí, o trabalhador tem que pagar a conta, o consumidor tem que pagar a conta por redução, tá vendo que é tudo aí, isso é mentira, isso não é verdade. Nós não estamos falando aqui de um trabalhador que falou, mas sim a empresária reforçando da importância de ter esse descanso e ter qualidade de vida. Isso que é o principal para nós trabalhadores. Marcelo, você já falou que a bandeira do fim da jornada 6x1 aí vai ser levada nas negociações e que as negociações que estão chegando, vocês já estão se organizando. E tem uma novidade esse ano que vocês pretendem discutir aí, que é o feminicídio. Eu queria que você nos explicasse o que levou a esse tema, o que vocês pretendem nas negociações abordando esse tema com as empresas. Lívia, esse tema chamou atenção em todo o Brasil, mas ultimamente na nossa cidade, na região, isso tem avançado muito. Isso nos preocupa bastante. Por que isso preocupa bastante? Porque precisa o que acontece. Se o agressor ou a vítima está passando por uma situação dessa, isso vai respingar não somente na família, mas também no trabalho. Por isso que nós temos que debater essa situação. A gente trouxe também esse tema também, que virou manchete e o medo real dos trabalhadores, das trabalhadoras. A violência contra a mulher não acontece só lá fora. Ela começa no controle, na ameaça, na perseguição e muitas vezes respinga no ambiente de trabalho, tá? Porque isso traz medo para o trabalhador. Ela não consegue se concentrar, né? Exatamente. Porque ela pensa, estou aqui trabalhando, mas na hora que eu chegar em casa, eu não sei o que me espera. Então, não tem como render, produzir. Exatamente. E com tudo isso acontecendo, o sindicato não pode fingir que isso não tem nada a ver com o trabalho. Tem tudo a ver, sim, com a proteção e a dignidade da vida das mulheres, principalmente. Por isso que nós estamos até preparando, Lívia, inclusive de forma nacional, com alguns sindicatos que nós participamos da Rede Sul, com 65 sindicatos de 6 estados, nós queremos colocar cláusula no acordo coletivo de trabalho. Nós queremos fazer isso para proteger as mulheres, uma cláusula social, porque nós precisamos identificar essa situação, porque não é justo um agressor bater na sua esposa, principalmente na frente dos seus filhos. Nem bater já é um ato que nem podemos nem aqui aceitar. Ainda faz isso na frente das crianças, tá? Além disso, ele vai trabalhar como de conta não aconteceu nada. Sim. Isso não pode acontecer. Por isso que a mulher, você que está passando por esse momento difícil, você tem que denunciar, você tem que ter coragem. Você não veio ao mundo para viver uma escravidão que você está vivendo dentro da sua própria casa. Você casou para ter uma família, não para ser escravo, para ser violentada. Então, o trabalhador que trabalha na empresa, a empresa também tem que ser responsável por isso.
Porque a empresa, ela tem que cuidar não somente do trabalhador, mas também da família. Que muitas empresas falam de responsabilidade social. Então é isso que nós estamos tratando. Então ele tem que ser penalizado. Nós estamos tratando isso com maior carinho e cuidado, porque nós fizemos várias situações. Penalizar com salário vai penalizar a família. Sim. Então nós precisamos arrumar alguma coisa. Nós estamos estudando para isso, nós vamos fazer seminário para isso, que nós precisamos achar algo concreto que as empresas possam nos ajudar a evitar essa situação, porque não é mais aceitável uma situação dessa. Por isso que nós estamos aqui para proteger as trabalhadoras e prevenir tragédias que estão acontecendo aí a todo momento. Quantas pessoas estão morrendo, perdendo vidas, Lívia? E uma vida perdida, ela não volta mais atrás. Então nós temos que proteger a vida de todas as mulheres. Desestrutura toda a família, né? Exatamente. Então, salário digno, qualidade de vida e de trabalho, valorização do ticket de alimentação, redução da jornada, questão do feminicídio. Esses são alguns dos temas a serem negociados. É isso, Marcelo, nessas negociações nas campanhas salariais? Exatamente, Lívia. Eu diria que esse é o coração da nossa pauta, tá? É o centro das discussões. As negociações têm que garantir 3 coisas importantes aqui. Comida na mesa dos trabalhadores, saúde na mente de cada trabalhador e trabalhadora e respeito no ambiente de trabalho. É os 3 pilares que a gente precisamos aí ter consciência, tanto o trabalhador quanto as empresas. Então, os pontos econômicos, todos já sabemos qual é o nosso interesse. É o quê? Reajuste salarial digno, aumento real, valorização do ticket de alimentação, qualidade de vida, saúde e segurança, combate sobre o assédio moral sexual, discussão da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, deixar bem claro sobre isso, tá? Então nós temos esses critérios aqui que nós vamos buscarmos nessa negociação 2026-2027. Nós vamos enfrentar dificuldade, isso nós sabemos disso, mas nós precisamos avançar aí nessas pautas porque ela é importante não somente para o trabalhador, mas também para as empresas. Bom, e aí tem uma boa notícia para o trabalhador, porque a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês começou a valer agora em fevereiro e já está sendo aplicada nos salários pagos desde o início do mês. A medida atualiza a tabela do imposto de renda e elimina o desconto do imposto diretamente na folha de pagamento de milhões de trabalhadores, aposentados e também pensionistas. Para rendimentos acima de R$5.000, a cobrança do imposto de renda não é zerada, mas passa a ser reduzida de forma gradual até o limite de R$7.350. Isso significa que mesmo quem não entra na faixa de isenção total do IR, pode receber um desconto menor no contra-cheque. E essa conquista, né, Marcelo, é resultado direto da luta histórica do movimento sindical, da classe trabalhadora por uma justiça tributária no país. Exatamente, Lívia. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, esse mês nós já conseguimos identificar aí que não tem mais o desconto do imposto de renda até R$5.000, tá? Então essa alteração, ela foi feita o ano passado, mas só começou a valer 1º de janeiro, então o salário que você recebe em fevereiro, que está atualizado. Então nós precisamos aqui até trazer um pouquinho desse assunto para os trabalhadores entender como ficou a isenção do imposto de renda, tá? O imposto de renda 2025, com base em 2024, que nós vamos estar fazendo agora, a nossa 2026, que é referente a 2025, tá? Sempre o ano anterior. Antigamente, o imposto de renda era correspondente a 2 salários mínimos, que corresponde a R$ 2.824 mensais. Agora, a partir de agora de janeiro, esse valor passa para R$ 5.000, não terá mais desconto. Então você pode perceber, se você ganha aí 4.000, 4.500, até 5.000 não teve nenhum desconto, porque graças às nossas lutas nós conseguimos aí evoluir nessa pauta tão importante para nós trabalhadores e trabalhadoras. Então é bom e importante a gente trazer essa tabela, quando você fala, Lívia, do redutor do imposto de renda 2026, para quem ganha entre R$ 5.001 e
7.350, a tabela de 2026 aplica uma redução gradual, com desconto maiores quanto mais próximo ao salário tiver de R$5.000. Então tem uma tabela que vai chegar. Não era igualmente antigamente que você pagaria, passou de 2.824, você já começaria a pagar o imposto de renda. Então isso tem um desconto maiores aí para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Essa tabela aí, estrutura aí de 7,5% a 27,5%, tá? Esse valor não foi mudado, tá? O que mudou, que entrou em vigor, foi o quê? Os valores. Isso tem um impacto muito grande para o nosso contribuinte aí que tem um salário. Vamos fazer a comparação aqui. Se você ganha R$6.000, pagaria em cerca de R$ 574,29 em 2025, tá? Hoje mesmo você vai pagar R$ 417,85 em 2026. Então você tem economia mensal de R$ 156,44. Em 12 meses, isso fica R$ 1.877,28 aproximadamente. Então você está tendo um ganho com isso, tá? Então isso eu estou falando de R$6.000. Sem contar de R$5.000 você não paga nada. Isso evolui o quê? Ganho para o trabalhador, poder de compra, porque quando você deixa de pagar, você começa a ganhar. Isso que os trabalhadores, nós temos que entender sobre isso. E aqui eu trouxe uma comparação aqui, um resumo, só para você entender aqui sobre o salário. Quem ganha R$ 3.300 antes pagava R$ 19,90, hoje é zero. Então você tem economia por mês de R$ 19,80. O salário de R$ 4.800, antes você pagaria R$ 267,89. Hoje você não paga nada. Então a economia é de R$ 267,89. Isso eu estou falando mês, por mês. O salário agora acima, que fica R$ 6.500, a isenção ela é parcial. Antes você pagaria R$ 711,79. Hoje você vai pagar R$ 598,61. Então você tem uma economia aí de R$ 113,18 por mês. Então isso é muito importante para nós. Isso nós sentimos nesse mês de fevereiro, essa recompensa que a gente tivemos. Tá? Então nós não temos essa perca. Por quê? Nós vamos também ver quando for o ano que vem que nós vamos declarar referente a 2026, aí você vai ver que você não vai precisar pagar o imposto de renda como nós já pagamos mensalmente e às vezes no final você tem que pagar de novo. Sim. Tá? Então isso não vai acontecer mais, você que ganha até R$5.000. Que ganha acima até 7.350, vai ter um desconto aí razoável para melhorar a vida nossa, porque nós sabemos que quando vamos no mercado as coisas estão um absurdo. E tudo que você economiza, nós ganhamos o poder de compra. Marcelo, só antes da gente encerrar, a gente falou, né, esse final de semana está chegando, o carnaval, né, com o final de semana. Terça-feira de carnaval não é feriado. Não é feriado. Então, não pode faltar, desde que a empresa faça uma compensação, enfim, procure o sindicato, mas não é feriado, nem na segunda, nem na terça, então é trabalho normal. Exatamente, Lívia, essa é uma dúvida que vários trabalhadores têm. Mas aí as pessoas começam a comparar com o setor público. O setor público, o prefeito, ele pode decretar ponto facultativo, tanto o governador quanto o presidente da República para os seus servidores. Não estamos falando das empresas que são empresas privadas. Nós somos CLT, nós trabalhamos para a empresa, não para a prefeitura, nem governo estadual, nem federal. Então, nós não temos essa regalia de ter aí ponto facultativo, todo mundo vai ganhar, ninguém perde. Então, como você falou, bem lembrado, se a empresa compensou ou vai compensar, isso precisa de acordo, tá? Então, você poderia ficar esses dias em casa para compensar, ou já compensou antes ou futuro. Então, não é feriado. Tá certo, então. A gente assim encerra nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham tirado bastante dúvidas, ficado bem informados. E desde já eu desejo a todos um bom carnaval, com muita segurança e muita consciência. A gente se encontra. Ótima semana, boa noite. Você que vai estar aí nesses dias de folgas, que tiver folga aí, cuidado. A pessoa que te ama está na sua casa, que é a sua família. Evite beber bebida alcoólica, tá?
Cuidado com o trânsito, porque hoje os acidentes estão muito, principalmente as pessoas que bebem. Então, aqui fica um recado: não beba, seja consciente, porque você tem uma família que ama você. Desejo a você uma boa noite.